de volta, dessa vez com muito prazer de estar de volta. Temos aqui um exemplar da Firestone Walker Parábola. É uma das cervejas mais bem faladas e uma das que a gente mais queria provar das que a gente tem. Novamente, Paulo Feijão aqui com a gente, fazendo uma participação especial na Degustube. Deu sorte que a gente chamou para essa. Olha, tenho que agradecer, viu? Porque realmente estou curioso. Dá pra ver qual o efeito que a expectativa faz na cerveja também, né? Porque acho que ela não é maior do que nessas cervejas. Em todo lugar que você vê, em todo lugar que você procura, é a melhor cerveja, notas máximas em todos os blogs e tal. Então essa aqui é uma coisa que a expectativa vai falar pra gente. Então a Firestone Walker é uma cervejaria lá de Paso Robles, que é uma cidade na Califórnia, que fica mais ou menos entre Los Angeles e São Francisco. É uma cerveja que vem ganhando muitos prêmios em todas as competições praticamente, mas eles ganham mais pelas cervejas de lúpulo dele, pelas IPAs. O mestre cervejeiro deles é o Matt Brenelson, já veio para o Brasil algumas vezes e agora eles estão se aventurando nessas cervejas envelhecidas em barris, que é o caso dessa aqui. Então a Parábola é uma Imperial Stout. Essa é a versão 2011 dela. Todo ano ela sai, algumas a tiragem são 3.000 caixas. Então é uma cerveja relativamente difícil de se conseguir. E é uma Imperial Stout, que é o subestilo de Stout mais forte, mais maltado, mais alcoólico. Só que a cerveja fica 12 meses em barris de carvalho que continham ou bourbon ou outros destilados. E é isso. Então essa cerveja é a versão 2011 dessa Imperial Stout, que na verdade ficou desde 2010 no barril. E muita gente faz cerveja em barril, mas eu já tomei algumas da Firestone e o uso de barris dele acho que só é equiparado pela Goose Island, que é aquela cervejaria de Chicago, que também é fenomenal o programa de barris dele. Tem muitas cervejas nos Estados Unidos, cervejarias lá que estão fazendo esse programa de barris. Eu acho que eles têm uma facilidade em conseguir barris muito grande, porque o bourbon ele tem que ser usado o barril uma vez e o produtor não pode usar de novo, ele tem que jogar fora. O barril é usado uma única vez. Então tem uma oferta gigantesca e o preço é barato. Então o pessoal lá, e aí ainda mais eles têm os vinhos da Califórnia e tal. Aqui no Brasil a gente se resume aos vinhos do sul e só. Acabou. A oferta de barril é muito pequena. E a qualidade da bebida que estava no barril antes da cerveja também, que influencia no gosto, não é tão boa quanto, porque bourbon casa muito com Imperial Stout e com Barley Wine. É muito interessante isso. Então aí o povo tem um programa de barris ultimamente está acontecendo de ter muitas cervejarias com isso. Tá uma febre e tal, inclusive tem até festivais só de cervejas no barril, coisa que no Brasil vai acontecer, mas em algum momento. Daqui uns 30 anos, assim. Esperamos que menos, né? Mas a questão, acho que agora, por exemplo, em Curitiba, o pessoal está com um estudo muito grande nessa questão de utilização de barris, inclusive barris de madeira brasileira, tal, que eu acho que vai agregar muitas também particularidades, né? A gente tem o caso aí da Amburana Lager, tudo bem que não é em barril, tem chips, mas o resultado está sendo muito expressivo. O resultado que a madeira dá para a bebida, ela dá uma suavidade tremenda e absurda, um drinkability muito grande para a bebida. Então, talvez demore. É um dos nichos do futuro da eu acho que Umburana é uma das coisas mais fascinantes do Brasil para cerveja, eu acho hoje, porque
é uma madeira que tem um gosto muito diferenciado, muito brasileiro. Eu acho que a gente vai conseguir fazer cervejas que vão dar a característica brasileira. Quando você tomar uma cerveja com umburana, você vai falar, puta, Brasil. Isso é uma coisa que sempre me fascinou, eu acho que vai acontecer. Vamos esperar aí o nosso querido Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento liberar a utilização de barris para a produção de cerveja, né? Parece que está tramitando, vamos ver. Só o tempo dirá. Mais um pouco sobre a parábola. Então, a cervejaria abriu em 1996 e 10 anos depois, em 2006, eles resolveram fazer uma cerveja comemorativa dos 10 anos da cervejaria. Desde então, eles têm feito cervejas anuais comemorativas. E a ideia deles sempre no começo, desde a ideia da comemorativa de 10 anos, foi de fazer uma blendagem de várias cervejas em uma para trazer essa cerveja de aniversário. Então eles começaram a fazer estilos mais fortes, embarrilados em carvalho, para blendar e resultar nessa cerveja de aniversário. Só que depois que a cerveja saía, sobrava essas cervejas de barril e eles colocavam on tap ali na bica da fábrica e nos bares ao redor da cervejaria. E só podia beber quem morava ali ou quem viajava para lá. Só que isso foi crescendo e as pessoas começaram a gostar muito dessas cervejas, que finalmente eles começaram a engarrafar. Faz acho que 2 ou 3 anos que estão engarrafando a Parábola e a Sucaba, que é a Barley Wine também envelhecida. E por sorte nós temos aqui esse exemplar para tomar. Vamos, sem mais delongas, por gentileza, fazer as honras aqui, né? Aqui na tampinha a gente já pode ver um prêmio. o prêmio de ABF em 2010. Ou no World Beer Cup. World Beer Cup em 2010. Então, falando sobre a cerveja em si, ela é uma... Quantos por cento de álcool ela chega até? A cerveja tem... Talvez 11, né? Me fugiu, mas está aí no rótulo. Termina de pôr aí que você vai ver. Dá pra ver que ela parece bem grossa, assim, quando você tá com... 12,5% de álcool. Então, vamos para o aroma dessa bela cerveja. Lindo. É algo muito bem complexo, né? Vamos lá, chocolate, meio amargo, cremoso. Chocolate, meio amargo. Malte. Agora que está começando a vir no barril. Malte, naquele famoso caramelo bem escuro, assim, uma coisa que remete bastante a uva passa, fruta escura também. Fruta escura, qualquer outro tipo de fruta escura, pode ser ameixa, aquelas frutinhas berries, assim. Bastante álcool também vindo. E aí depois você consegue sentir bastante do barril também, né? E do barril é um caráter meio de baunilha, assim, né? Dominando. Um pouquinho amendoado. Amendoado, baunilha. Que domina, assim, bastante. E é uma então, coisa... no começo eu senti, logo que abriu eu senti mais o malte e o chocolate, mas tipo, passou 5 segundos e começou a subir esse aromático de barril mesmo, assim. Que é carvalho queimado, né? Madeira queimada e baunilha e castanhas, amêndoa. Parece que é um daqueles bolos de fruta, assim, uma coisa explosão, assim mesmo, de uma sobremesa, assim, você imagina também. Muito interessante e complexo. Engraçado o tanto que a espuma tá bem... vamos falar da aparência dela. Bem escura, né? Bem negra, contra a luz. Nesse copo você não vê praticamente. Eu vi a hora que ele tá pondo da garrafa. Isso é o critério que eu uso para saber o quão preta é a cerveja. Às vezes saindo da garrafa, caindo no copo, você não consegue ver através do líquido. Esse aqui eu consegui ver.
Tem cerveja que eu já tomei mais densas que essa até, que você não consegue ver, mas ela é uma cerveja totalmente negra. Talvez chutando balde. Não dá pra falar, né? Tem tom avermelhado. Não dá. Não dá, ela é totalmente opaca mesmo. E a espuma dela é intensamente. É um marrom bem escuro, assim, bem acima da espuma de uma stout comum, assim. Geralmente puxa mais um pouco para de Imperial Stout, né? Que tem essa quantidade um pouco maior de maltes torrados aí, que traz essa coloração. Mas é legal para uma cerveja alcoólica o tanto de espuma cremosa que ela tá, né? Tá imaginando, a retenção geralmente é baixa, quanto maior o teor alcoólico, menor a espuma. Eu estava lendo a respeito disso hoje, inclusive. Não é necessariamente o tanto de etanol. Ouvi dizer que alguém fez um experimento que colocou etanol numa cerveja com uma boa espuma e não foi exatamente o etanol que dissipou a espuma, mas o teor alcoólico, alguma coisa que vem junto com o teor alcoólico faz a espuma não segurar tão bem, não formar tão bem. Legal a retenção lateral, dá pra você ver a viscosidade no vidro, né? Descendo. Pra ver álcool mesmo, preso. Sempre tem uma película, não tem uma película de espuma. Vamos beber? Por favor. É isso que eu gosto na cerveja. Não precisa de mais nada. Realmente. Meu Deus. Complexidade é difícil até de começar a descrever ela. Eu lembro do saudoso Michael Jackson nessa hora, sentado no sofá, tomando cerveja. Uma digna cerveja do sofá. Você sentar e tomar ela durante 1 hora, 2 horas. Maravilhosa. Bastante nota de malte escuro, um pouco de torrefação, mas não é o que domina. Muito mais chocolate do que café. Uma coisa muito mais um chocolate forte, um chocolate amargo, que é uma delícia, ele está bem inserido. Com o dulçor que vem do teor alcoólico absurdo, ele dá mais ainda essa sensação de sobremesa, de um chocolate doce, gostoso, e aí você começa a sentir as outras coisas. Eu acho que aqui o amendoado do barril também ele começa a aparecer um pouquinho mais do que no aroma. Eu já sinto assim no segundo plano esse amendoado bem nítido assim. A gente tem um valor para IBUs 82. Engraçadíssimo, né? Porque você sente um amargor no final, do meio pro final do gole. Ela tem tanto malte, né? Mas ela tem tanto malte que, digamos que para um iniciante, você não seria agressivo, não seria uma coisa, não tem, ele só está tentando fazer um balanço numa cerveja extremamente maltada. E essa percepção de sabor do álcool está bem interessante, porque ele é evidente, só que ele não traz aquele aquecimento agressivo. Acho que ele está mais um picante, assim, misturado a esse bolo de frutas aqui. Ele traz mais um picante, não aquele aquecimento agressivo. Traz um aquecimento, obviamente, mas não agressivo por ser 12,5, né, que a gente está falando. Uma coisa que eu relaciono com o álcool, quando tem um teor alcoólico desse tanto, ou a partir de 8, 9, eu chego a falar até um pouco de, você falou em picante, eu falo até um pouco em amargor de álcool. Eu cheguei a falar em algum outro episódio, assim, eu acho que tem um componente assim do álcool que dá um certo amargor, assim. Percepção de amargor. Outra coisa que dá pra notar muito agora, na hora que eu falar, vocês vão concordar comigo com o sabor, que é aquele tabaco / fumo de corda. Né? É muito nítido isso na cerveja. Eu ia falar isso, inclusive a Ítaca também tem isso bem presente, tanto é que eu cheguei a até relacionar isso com o uso de Special B grande, assim, um pouquinho maior, talvez, uma coisa que é um malte, é um dos maltes caramelos mais escuros que tem. E ele dá essa componente, mas quando ele está unidimensional, numa cerveja simples, só com ele, você percebe fica enjoativo. Aqui ele tem essa componente que também... É só mais
um aspecto. Outro aspecto que é legal de falar é esse tempo que ela passou no barril. O tanto que ela faz as coisas conurbarem, assim, tanto que ela faz as coisas ficarem não tão ásperas, assim. Coisas sutis, coisas que blendam uma com a outra e te dá um conjunto da obra que é muito mais sutil, assim. Eu gosto muito de cervejas que são super envelhecidas, assim, por causa disso. Poderia, até aquela componente que eu não estou sentindo muito aqui de oxidação, até aquela componente ela é muito bem-vinda numa cerveja dessa, porque é uma coisa que também casa com as outras. Porque também tem uma série de outras coisas, e isso daí é só mais uma, né? É só mais uma, então por isso que o corpo demonstra essa complexidade toda. O corpo dela é bem pesado, né? Bem denso na boca, bem... Ela é bem doce, mastigável, uma cerveja doce, assim, é uma cerveja doce, mas ela não é doce enjoativa, assim, tem bastante amargor, bastante 82 IBU, lúpulo pra caramba para contrabalancear, mas é uma cerveja mastigável, doce, assim. E a carbonatação dela, eu achei, se tem uma coisa pra falar mal dela, eu achei que podia ser um pouquinho mais baixa. Minha opinião, eu acho que funciona melhor com cervejas assim, um pouco mais suave na boca. Achei ela um pouco picante, mas acho que tem a ver com o álcool também, que volatiliza o próprio gás carbônico e deixa ela um pouco mais agressiva, assim. Mas... eu acho que isso às vezes você está... Mas é porque tem que falar uma coisa. Eu acho que você pode não estar confundindo, mas eu acho que o álcool também ele dá essa sensação de picância que as bolhas de CO2 fazem na sua boca. Mas a questão também, como eu disse, por ser uma cerveja de sofá, essa carbonatação talvez pode ser proposital para ela manter mais tempo. Para você manter ela mais tempo, porque apesar de ser porque eles sabem que você vai ficar 1 hora bebendo, então começa mais forte. Exatamente, até você chegar no último copo ela está perfeitamente licorosa, do jeito que você falou. Putz, é a última taça. O que eu acho legal de você ter falado que você vai ficar 1 hora bebendo é que nesse meio tempo a cerveja vai sair de uma temperatura de geladeira que você tirou até provavelmente a temperatura ambiente. Em 1 hora ela vai chegar pelo menos uns 18, 20, às vezes até mais. E queria que vocês comentassem assim, sobre a temperatura nessa cerveja principalmente. Aqui agora ela não estava muito tempo na geladeira, né, que a gente pôs um pouco antes do programa. A hora que a gente tirou ela estava gelada, ela ainda está um pouco gelada, mas acho que ela está numa temperatura boa para degustar. Eu não tenho problema nenhum em degustar Barley Wines e Imperial Stouts em temperatura quase ambiente. É um negócio que eu me acostumei, tem gente que não consegue. Não consegue. Mas... a temperatura acho que está bem adequada aqui para... Deve estar o quê? Uns 8, 10 graus agora? Eu acho que até um pouquinho mais. Né? Acho que o ideal dela é uns 12, né? 14. E eles falam geralmente de algumas cervejas, eu não sei, às vezes ela até aparece no rótulo, mas entre 13 e 15 graus, uma temperatura adequada para essa cerveja, assim, porque ela realmente precisa de... Isso pode ser um choque para você que não conhece muito cerveja especial, está vendo nosso vídeo, que isso foi implantado na sua cabeça que cerveja tem que ser bebida gelada, e foi implantado na nossa cabeça também, mas é um paradigma que foi quebrado, né, com o conhecimento de outros estilos assim complexos e de sofá, que não é para tomar nesse calor que está fazendo agora também, mas não vem ao caso, porque se for para esperar neve aqui no Brasil para tomar cerveja assim, não vai tomar nunca, né? Mas é isso. O que eu queria dizer é que ela, a 2 graus, ela vai ser uma cerveja maravilhosa, é muito boa mesmo. Porque cervejas que são boas a 15, 20 graus vão ser boas a 5 graus, e o inverso não é verdadeiro também. Mas, também não, né? Não é verdadeiro. Mas o que eu queria dizer é que a gente só consegue sentir todas essas coisas que a gente falou aqui conforme ela vai com uma temperatura mais alta e conforme ela vai aumentando. Então é legal você, por exemplo, abrir ela talvez um pouquinho gelada e ver a evolução do que você consegue sentir nesse tempo.
talvez você não consegue sentir tanto essa característica, vamos dizer, de álcool assim no começo. Talvez sim, e aí ela vai evoluindo, algumas coisas aumentam e algumas coisas diminuem. Talvez como medir isso, colocar 1 hora antes da sua degustação lá na geladeira. Quando você tirar e a garrafa começar a suar, você tira uns 5 minutos antes, quando a garrafa começar a suar, quer dizer que ela começou a pegar a temperatura ambiente. Aí acho que é o momento ideal para você abrir, que ela já vai estar numa temperatura muito propícia. Vai estar muito gelada, entretanto já vai estar numa temperatura adequada para você iniciar a degustação desse estilo. Eu, como beer geek que sou, eu sempre se fala em temperatura e qual que é a temperatura ideal e tal, mas ninguém nunca mede na mesa de casa ou do bar e tal, entendeu? Então talvez seja uma ideia válida levar um termômetro também. Inclusive aqueles termômetros infravermelhos de só apontar, atirar e saber E fogo? E saber qual que é a temperatura seja uma boa ideia, porque você vai relacionando em números o que é o que, né? Qual que é a temperatura. Você começa a ter essa percepção, né? Começa a sentir se acostuma com isso. Mas para facilitar mais ainda, você encontra muito fácil, até mesmo em algumas redes de supermercado, aqueles termômetros para vinho, que você facilmente pode utilizar também para cerveja, né? Uhum. Então é isso, mais alguma coisa sobre a parábola? É muita coisa para falar. É uma cerveja demais, é muito boa, excelente e é difícil colocar ela entre outras, assim. Imperial Stout sempre é um estilo muito bom, bem avaliado em todas as cervejas. Olha, talvez uma dica que eu queria agora é um sorvete de creme aqui agora, vou de baunilha para harmonizar. Já que tá calor, a gente tá tomando Imperial Stout, sorvete é uma boa. Talvez até colocar um pouquinho da cerveja dentro do... Não. E comer. Tá, colocar a cerveja no sorvete. No sorvete. Tá. Tipo uma calda, né? Que nem faz Coca-Cola, né? Vaca preta. Vaca preta. Pois é. Não precisava exagerar, mas ela harmonizada com chocolate ou com sorvete de creme aí também ia ser fantástico. Obviamente que ela sozinha já demonstra para que veio, né? Só que se quiser explorar ainda mais um pouco, tem esse campo ainda para ter uma experiência maior. Você pode encontrá-la nos melhores mercados por R$5. Não, mas nos Estados Unidos, Califórnia, você acha dependendo da época do ano. Acha sim, não é nada impossível. Vai pagar caro, vai pagar uns $20 mais, vai pagar uns $30 nela. Conforme a lei da oferta e da procura, né? Mas é que lá eles têm tantas cervejas similares que acaba por não ser assim um negócio absurdo assim. Mas é comprável, assim, não é tão difícil. A gente está querendo dizer que ela é o Cadillac das cervejas e ela custa $30. É uma coisa ridícula se você for comparar com um vinho, por exemplo. Ou whisky. Na qual eu vi uma entrevista no sommelier dizendo que na carta de vinho dele tinha um vinho de R$40 mil. Então a gente tem exemplares ótimos de cerveja, também muito parecido. Mas essa diferenciação, essa questão de cara é muito particular de cada um, né? Mas não tenho medo de investir em boas cervejas, né? A experiência vai ser com certeza única. Então, para finalizar, moral da história aqui provem cervejas maturadas em barris. Traz uma complexidade muito interessante e geralmente as cervejas que funcionam melhor com isso são as mais alcoólicas e de corpo mais pesado, apesar que tem algumas lagers que estão sendo feitas que o resultado foi muito bom, mas o clássico são Barley Wines e Imperial Stouts, como essa aqui. E é isso, a gente se despede aqui. Um brinde então ao Mets, né, e a Firestone. Quem tiver em viagem pela Califórnia, não deixe de visitar essa cervejaria aqui. E um brinde às boas cervejas. Boiled away. I try but I can't let go of it. Can't let go of it. Cause you don't talk to the water boy. And there's so much you could learn, but you don't.